A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, vamos ler o capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe, pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto esta pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido, e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas, quando estamos longe, e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aquelas pessoas que pensam que são tão importantes, como são ignorantes. Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles te julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites do nosso campo de trabalho e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí levando o Evangelho de Cristo. Assim não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesma. Glórias a Deus. Boa é esta palavra. No capítulo de hoje, Paulo defende a sua autoridade como apóstolo contra pessoas que consideravam ele adversário na pregação do Evangelho. Essas pessoas, elas eram arrogantes e orgulhosas dos seus próprios feitos e interpretavam a mansidão de Paulo como uma fraqueza e a sua gentileza como covardia. O capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios pode ser dividida em 3 tópicos. Primeiro, armas espirituais. Segundo, somos de Cristo. E terceiro, a glória é do Senhor. Muito bem, vamos para o primeiro tópico, armas espirituais. Paulo era um homem estudado, isso é fato, e a Bíblia vai nos ensinar que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo sabia falar, Paulo tinha uma oratória. E os seus adversários acreditavam que o sucesso dele, o sucesso da sua pregação era justamente por causa dessa qualidade. Por isso que eles faziam essas acusações aos crentes daquela época enquanto ele estava ausente. E é por isso que ele vai se defender, escrevendo nessas cartas que as armas que ele utiliza não são armas carnais. Não é o seu conhecimento, são armas espirituais
E quais são essas armas? Paulo vai ensinar no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 11 ao 18. Vamos ler juntamente comigo? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Muito bem, essas são as armas espirituais que Paulo utilizava na sua vida como pregador, na sua vida como missionário. E nós também, nós como povos de Deus, nós como soldados, nós como discípulos que fomos chamados por Deus, escolhidos por Jesus para enviarmos essa mensagem de paz, também precisamos utilizar esse tipo de arma, uma arma espiritual. Amém? Glórias a Deus. Com este ensinamento, Paulo afirma que nós conseguimos destruir qualquer tipo de ideia falsa, qualquer conhecimento humano, qualquer filosofia ou qualquer tipo de ideologia, quando nós utilizamos esses tipos de armas, armas espirituais. Porque o sucesso do nosso trabalho no reino de Deus depende da ação do nosso cooperador, do nosso consolador Espírito Santo. Para finalizarmos este tópico, é interessante mencionar que essas pessoas que estavam tentando envenenar a igreja do Senhor, estavam fazendo isso com o propósito de arrebanhar aquele povo que já tinha sido conquistado pela palavra de Deus, que já tinha sido convertido pela pregação de Paulo. Por isso, Paulo apela aos crentes para que hajam com obediência, para que por intermédio do amor e da bondade de Cristo, ele não precise agir com a sua autoridade com mais dureza. E fica evidente aqui que a maioria dos crentes aceita a correção de Paulo e que ele estava pronto para exercer a sua autoridade para disciplinar o grupo rebelde daquela igreja. Então vamos para o segundo tópico, somos de Cristo. Paulo exorta para que aquela pessoa reflita se de fato ela pertence a Deus, porque também ele, Paulo, pertencia a Deus e aquela igreja de Corinto também pertencia a Deus. É interessante que ele não exclui a possibilidade desta pessoa também pertencer a Deus. Então nós vemos aqui um ato também de misericórdia da parte de Paulo ao fazer esta exortação para esta pessoa ou para aquelas pessoas, porque não era só uma pessoa, na verdade. Tinha algumas pessoas que estavam envenenando aquela igreja. E em seguida ele observa que a autoridade que ele recebe de Cristo não é uma autoridade para destruir aquele povo. É a autoridade que ele usa, que deve usar e que nós também devemos usar para fazer crescer o povo de Deus, para dar crescimento espiritual para a igreja do Senhor. Enfim, então vamos para o tópico número 3, a glória é do Senhor. Paulo não tem pretensão de ser como aquelas pessoas que se admiravam entre si com seus padrões de excelência. Tais comportamentos dessas pessoas demonstravam interesses próprios na pregação do Evangelho, pois essas pessoas tinham interesse em invadir limites de outras pessoas que tinham pregado o Evangelho justamente para arrebanhar este povo para si, para interesse próprio. E Paulo, ao contrário dessas pessoas, se empenhava em desbravar novas regiões, guiados pelo Espírito Santo, a fim de conquistar novas almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso sem invadir territórios alheios ou sem ultrapassar os limites que Deus tinha imposto a ele, pois ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele ia aos lugares aonde o Espírito Santo lhe mandava. E Paulo tinha esse cuidado de fazer o trabalho do Senhor com ética e respeito aos outros missionários. E nós também precisamos fazer isso.
Precisamos ter ética ao fazermos a obra do Senhor, respeitando o trabalho do outro. Isto vale dentro da igreja e fora da igreja. E isso vale para a nossa denominação também, a denominação a qual nós participamos. Nós precisamos pregar o Evangelho para pessoas que precisam do Evangelho, para pessoas que necessitam do Evangelho. A gente não precisa invadir território de outra pessoa, território de outra igreja. E é de fato que é um território geográfico, de fato. Precisamos encontrar novos lugares. Aonde estão as pessoas que precisam da palavra de Deus? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos guie até elas e apresentemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, transformador, renovador e restaurador. Então não é necessário invadir o lugar de ninguém. Não é necessário ir atrás de ovelhas de outro pastor. Amém? Por isso que Paulo atribui o seu sucesso ao Espírito Santo. E então ele se orgulha do trabalho que Deus realiza na vida das pessoas. E que nós possamos então colocar em prática o ensinamento da palavra de Deus. Que eu e você estejamos prontos e aptos para utilizar estas armas que o Senhor nos dá, para destruirmos todo tipo de pensamento falso ou qualquer tipo de ideologia humana. Lembrando então de fazer esta guerra com muita mansidão, com muito amor e com muita gentileza. Porque quando lutamos dessa forma, o Senhor salva, o Senhor cura, batiza com o Espírito Santo, age com poder e autoridade e o nome de Jesus é glorificado. Louvado seja Deus! E fique ligado, amanhã estou de volta com mais uma leitura da preciosa Palavra de Deus. Muito obrigado por continuar comigo até o fim. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo episódio.